Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um momento, mais um dia para a ministração da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu te convido neste momento a estar fazendo a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, apenas um versículo base, para que possamos dar início à ministração desta palavra. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 5. Se você não tiver uma Bíblia em mãos, você pode acompanhar a leitura deste versículo. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Amém? Apenas este versículo para que possamos estar dando início à ministração desta palavra. Vamos repetir. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Até aqui. Eu te convido neste momento a estarmos levantando uma oração ao Senhor, apresentando este trabalho nas mãos de Deus, para que o mover do Espírito Santo esteja sobre este lugar, que o Espírito Santo esteja envolvendo este trabalho, que o Espírito Santo esteja na direção desta obra, que o Espírito Santo esteja na frente da administração desta palavra, porque se o Espírito Santo não estiver aqui, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, nada poderemos fazer, porque o Senhor Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. E o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, ele disse que ele mandaria outro Consolador, e a obra de Deus só pode ser realizada através do poder do Espírito Santo que habita em mim e em você. Se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, se você não o fez, que você possa fazê-lo hoje, para que o Espírito Santo habite na sua vida e a sua vida comece a ser mudada e transformada a partir de hoje para louvor e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, ó Deus, neste momento, ó Pai, clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua presença gloriosa neste lugar, Senhor. Toma este lugar nas Tuas mãos, este trabalho, ó Pai, e que tudo seja feito aqui, ó Deus, para o louvor da Tua glória, Senhor. Esteja à frente deste trabalho, ó Pai, no mover do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, Senhor. E que, ó Deus, esta palavra venha ministrar, ó Deus, em conformidade à Tua vontade, ó Deus, para a Tua glória. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o nome do profeta Jonas, ele é citado pela primeira vez no segundo livro de Reis, no capítulo 14, versículo 25, quando diz que também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Tanto é que o livro do profeta Jonas começa no versículo 1 que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A mesma referência que é citada no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25. Então Jonas, ele já era um profeta em ação, em atividade, quando ele recebeu o chamado de Deus. E é o que descreve o livro do profeta Jonas a respeito disso. Jonas recebeu um chamado para pregar a palavra numa cidade chamada Nínive, uma cidade, a capital da Assíria da época, uma das nações mais cruéis, mais pecadoras, e era uma nação inimiga do povo de Israel. E esse era um dos motivos de Jonas ter se recusado a ir até lá. Talvez também por medo, por receio da reação que o povo de lá teria a respeito da pregação da palavra, porque Deus havia mandado Jonas pregar em Nínive uma palavra de juízo, e ele ficou receoso talvez por isso, ou um pouco também pelo fato dele não gostar daquela nação, não gostar
não é? Daquela cidade chamada Nínive. E Deus chamou Jonas e disse para ele: você vai, levanta-te, vai até aquela cidade e clama contra ela, porque a malícia dela, o pecado dela tem subido até mim, não é? E Jonas se levantou, só que em direção contrária. Deus manda ele ir a Nínive, de um lado ele vai para o outro, não é? E diz a palavra que Jonas fugiu da presença do Senhor e desceu até Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Foi ali, pagou a passagem dele e desceu para dentro do navio. Então é algo que a gente pode parar para analisar e meditar. Nesse versículo 3 diz que Jonas se levantou para fugir da presença de Deus e desceu a Jope. Então já desceu uma vez. Achou o navio ali e desceu para dentro do navio. Desceu um pouco mais, já desceu 2 vezes. Então, amados, quando estamos em direção contrária ao que Deus determina para nós, vamos descendo, não é? E cada vez para mais longe da presença de Deus. E quanto mais longe da presença de Deus para nós mesmos, a situação só vai piorando. E vamos ver aqui no livro do profeta Jonas o que acontece. Depois que ele entra no navio, o que acontece? Versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. A soberania de Deus envolve tanto as coisas naturais, envolve tanto as pessoas, envolve tanto o mar, a terra, as árvores. Então tudo foi criado por Deus. E esse livro do profeta Jonas, ele fala muito a respeito da soberania de Deus. Que Deus tem controle sobre tudo, sobre todas as coisas. Embora nem tudo que aconteça, Deus seja responsável. Então, muitas coisas que acontecem são provocadas pelo próprio homem. Alguns casos, Deus permite que aconteça para nos trazer um despertamento para algo. E o título dessa mensagem é: vamos despertar do sono. Por quê? O profeta Jonas, depois que ele entrou ali naquele navio, o profeta Jonas, como lemos aqui no capítulo 1, no versículo 5, no finalzinho do versículo diz que Jonas desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Não é? E quando ele estava ali dormindo, Deus já havia mandado uma forte tempestade contra o navio. No versículo 5, que foi o que lemos, né? E os marinheiros temeram muito. Os homens daquele navio temeram, porque provavelmente eles nunca tinham visto uma tempestade daquela. E mesmo assim, Jonas permaneceu ali, dormindo, deitado. E quando viram Jonas ali deitado, perguntaram para ele: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Não é? No versículo 5, os marinheiros, cada um tinha a sua crença, cada um tinha o seu Deus, não é? Mas nenhum daqueles deuses que eles clamavam resolveram o problema. Por quê? Esses deuses que existem por aí são deuses de pau, de pedra, não é? De mármore, e que não podem ver, não podem ouvir, não podem socorrer ninguém. E quando viram ali Jonas ali deitado, disseram para ele: clama ao teu Deus, faça alguma coisa.
não é? E lançaram sortes ali. Até nisso Deus ali estava acompanhando, porque lançaram sorte para ver qual o motivo daquilo estar acontecendo. A sorte caiu justamente sobre Jonas. E perguntando para ele, nos diga, por que nos aconteceu essa tempestade? Que ocupação é tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? De onde é teu povo? E Jonas responde, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aqueles homens ficaram apavorados. Por que você fez isso? E perguntaram para ele, para Jonas, o que podemos fazer para que o mar se acalme? Então Jonas, ele disse, me lancem no mar, que o mar vai se acalmar. Mas aqueles marinheiros tiveram piedade de Jonas e misericórdia dele, não quiseram lançá-lo no mar de imediato. Mas como viram que não estava resolvendo, então resolveram, não é, seguir a orientação de Jonas e lançaram Jonas ao mar, mas pediram, né, que Deus não levasse em consideração aquela atitude deles, não é? Que eles dizem no versículo 14, ah Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Daí para frente lançaram Jonas no mar, e viram que realmente o mar se acalmou. E diz no versículo 16 que temeram, pois estes homens ao Senhor com grande temor ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos, ou seja, se converteram a Deus. Nesse momento que Jonas cai no mar, então um grande peixe, não sabemos se foi uma baleia, que tipo de peixe que era, mas Deus enviou um grande peixe para que tragasse Jonas, e diz a palavra que Jonas ficou 3 dias e 3 noites do ventre da baleia. O Senhor Jesus declarou a respeito do livro do profeta Jonas e disse, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim importa também que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então o próprio Senhor Jesus declarou que essa história de Jonas é verdadeira. Mesmo que o Senhor Jesus não tivesse falado nada, mas só o fato dessa história estar mencionada na Bíblia, na palavra de Deus, nós podemos crer que é verdade, não é? Então isso é apenas uma introdução a respeito do livro de Jonas, é só o capítulo 1. Então é somente sobre isso que eu quero falar. Então, meu amado, minha amada, eu e você, cada um de nós temos um chamado ministerial, cada um de nós temos um chamado, e Jonas ele tinha um chamado missionário. Talvez você tenha um chamado missionário, talvez você tenha algo que você tenha feito no decorrer da tua caminhada cristã, algo que talvez você tenha se decepcionado, ou algo que Deus tenha falado para você fazer e você não conseguiu cumprir, ou algo que Deus pediu para você fazer e você achou que não dava, ou por receio, ou por medo, ou por alguma coisa, e você tomou direção contrária, ou então você abandonou a igreja, ou então você abandonou os caminhos do Senhor, não é? Só que aí, quando agimos assim, Jonas ele fugiu do chamado de Deus, da ordem, e o navio onde ele estava começou a passar por situações difíceis. Então muitas das vezes quando passamos por isso, nossas famílias, nosso local de trabalho, a nossa própria vida, ela começa a ficar tumultuada, porque Deus manda essas tempestades, para quê? Para que sejamos despertados do sono, para que possamos sempre nos lembrar que temos algo, que Deus nos preparou para um momento, e esse momento que você está passando agora, esse momento que talvez você esteja achando que não tem mais condições, você precisa retomar a sua caminhada. Sabe por quê? Deus ele quer te salvar. Deus ele quer que você faça parte do reino de Deus. Deus ele te chamou e ele sabe muito bem onde você vai chegar.
Porque quando Deus falou para Jonas, para ele ir pregar naquela cidade de Nínive, Deus sabia o resultado que seria alcançado. Aquela cidade inteira se converteu, cerca de 120 mil homens, além de mulheres e crianças. Por isso que Deus ele insistiu com Jonas. Por isso que Deus está insistindo comigo e com você. Por isso que Ele quer você na obra, porque Ele sabe o resultado que Ele vai alcançar através de você, e através de mim, e através de cada um daqueles que Ele tem chamado. Então não importa, meu irmão, minha irmã, não importa a dificuldade que talvez você esteja vendo, não importa a maneira que muitas das vezes você não compreenda, o que importa é que Deus sabe o resultado que será alcançado. E muitas das vezes não temos noção do que Deus está fazendo. Jonas, ele estava ali no navio, no fundo do navio, ele sabia que estava fugindo do chamado de Deus. Ele sabia que ele estava ali e que aquele navio estava passando por aquela situação por causa dele. Não é? E chegou um momento que a consciência dele começou a pesar. Ele falou, bom, então, se isso está acontecendo por causa de mim, então me lance no mar. Então, para mim é melhor morrer do que deixar que as pessoas morram por causa de mim. Mas Deus também não quer a morte de ninguém. Nem a minha, nem a sua, nem de ninguém. Então, mesmo que você se menospreze, mesmo que você diga que não tem condições, Deus pode mandar um grande peixe para te socorrer. Deus está mandando essa mensagem para você como se fosse esse grande peixe, para te tirar dessa situação que você pensa que não tem jeito, mas tem, porque Deus Todo-Poderoso está dizendo para você, Ele acredita em você e Ele tem depositado na sua vida um potencial que nem você sabe que você tem. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque quando eu estava meditando nesta palavra, Deus me trouxe ao coração a respeito de Pedro. Pedro andou com Jesus cerca de 3 anos e meio, viu Jesus fazer muitas coisas, mas chegou um momento que Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, de modo nenhum, Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, eu jamais negarei. E nós sabemos da história, sabemos que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois de Jesus ressuscitado, não é? Depois de Jesus ressuscitado, estavam lá os discípulos e Pedro lá no mar da Galiléia pescando. E Jesus aparece ali na praia, né? E Jesus chama os discípulos ali para comerem ali na praia. E o próprio Jesus ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro responde para Jesus por 3 vezes, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro também, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Não é? E logo depois Jesus fala para Pedro, segue-me. Então, Pedro lhe deu continuidade ao ministério, porque Pedro, por ter negado 3 vezes a Jesus, ele achou que não tinha mais condições de permanecer na obra. Ele achava que ele tinha perdido o chamado. Mas Jesus sabia o potencial de Pedro. Jesus sabia sim que ele precisava ser trabalhado ainda, ele precisava ser batizado com o Espírito Santo, ele precisava ter mais convívio com os irmãos, ele precisava ser mais capacitado. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus não desistiu dele, assim como também o Senhor Jesus não desistiu nem de mim nem de você. Para isso essa mensagem tem chegado até o seu coração neste momento, porque Ele sabe o que Ele vai fazer através de você, Ele sabe as vidas que Ele vai alcançar através de você. E o Senhor Jesus, Ele sabe, desde o momento que Ele te chamou, Ele sabia o momento que você ia desanimar, Ele sabia que o momento que você ia talvez cair num sono espiritual. Mas esta palavra está vindo ao nosso encontro, ao meu e ao seu coração, para nos trazer um despertamento desse sono. Às vezes, as coisas ficam tão difíceis que não encontramos mais forças, até mesmo para orar, para ler a palavra, para meditar, para nos alimentarmos daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Muitas das vezes não encontramos ânimo para fazer mais nada, mas o
O Senhor nosso Deus, Ele é tão misericordioso, assim como Ele foi misericordioso com o povo de Nínive, assim como a graça dele se manifestou na vida de Jonas, assim como o Senhor nosso Deus, Ele alcançou aqueles marinheiros também, foram salvos, porque viram o poder de Deus se manifestando ali, quando o mar se acalmou. Então, isso tudo, também Deus vai movendo, para nos trazer um despertamento. Não que Deus queira, não é? Que fiquemos assustados, ou fiquemos cabisbaixos, ou que fiquemos, não é? Achando que não temos condições de prosseguir. Muito pelo contrário. Ele sempre permite essas coisas para nos trazer um despertamento, uma sensação de que o Senhor não está longe de nós, o Senhor não nos abandonou, Ele não nos desamparou, Ele está conosco, apesar das lutas, das dificuldades, mas vamos prosseguindo, porque olha, tenha certeza disso, Ele sabe aquele que Ele chama. A salvação é para todos, mas nem todos são salvos, porque não são todos que querem crer na palavra de Deus. Não são todos que querem crer no sacrifício de Jesus. Da mesma forma, tem muitos que querem fazer a obra de Deus, mas às vezes fazer a obra de Deus de algum jeito dele, mas não do jeito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então isso é importante, saber qual é o nosso chamado, qual é o chamado ministerial, em qual área trabalhar. Se Jonas tivesse ido pregar o que ele foi pregar, não na cidade de Nínive, mas numa outra cidade que ele quisesse pregar, com certeza o resultado não seria o mesmo. Para você ter ideia, a cidade inteira jejuou, a cidade inteira se vestiu de panos de saco, até os animais jejuaram por 3 dias, nem beberam água, nem comeram nada, homens e mulheres, crianças e até animais. Agora, por que você acha que Deus insistiu com Jonas para que fosse pregar ali? Não é? Porque Deus sabia o resultado que seria alcançado. Por que Deus tem enviado tempestade contra a sua vida, contra a minha, contra a vida de cada um de nós? Porque Ele quer nos despertar. Porque esse é o tempo que está chegando de Deus, o tempo de Deus na sua vida está chegando. Talvez já tenha chegado. Se não chegou ainda, Ele está te preparando. Então, meu amado, minha amada, tenha certeza de uma coisa: fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que nos chamou. Romanos capítulo 13, no versículo 11 diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, a nossa salvação, a minha, a sua, de todos aqueles com quem temos convívio, a salvação está agora mais perto de nós, mais próxima de nós do que quando aceitamos a Jesus lá atrás, de quando iniciamos a nossa caminhada cristã. Eu não sei se é 1 ano, 5 anos, 10 anos, quando você começou a caminhada com Jesus, não é? Mas é exatamente isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Ainda que você não tenha desanimado, ainda que você esteja andando na presença de Deus, mas talvez Deus esteja falando no teu coração neste momento e dizendo: precisa buscar mais, precisa ter mais comunhão, porque o que Deus tem para mim e para você, com certeza é algo grandioso, glorioso, mas precisamos estar preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. Então tenha certeza disso. Assim como
Deus não abandonou Jonas à própria sorte. Mesmo Jonas tentando fugir ali do chamado dele, Deus não o desamparou. Deus acompanhou, permitiu que ele fosse até um certo ponto. Mas quando Deus viu que ele, o próprio Jonas, iria se prejudicar, não é? Deus moveu situações para que o propósito de Deus se cumprisse, porque foi bom, tanto para Deus, quanto para Jonas, quanto para a cidade de Nínive, que a cidade inteira foi salva. Porque Deus ia destruir aquela cidade. Aquela cidade seria destruída e sem salvação. Mas eles foram preservados mediante a pregação de Jonas e foram salvos. O próprio Senhor Jesus declarou isso a respeito, não é, da salvação dessa cidade de Nínive, porque ele disse que no dia do juízo os ninivitas se levantarão contra aquela geração, aquela própria geração de Jesus em que ele viveu, não é? Então Jesus confirma que nessa época a pregação de Jonas, não é, alcançou o propósito de Deus, aquela cidade foi salva. Então, meu amado, minha amada, essa mensagem que Deus tem para mim e para você. Se você, por um motivo ou outro, tem se afastado de Deus, se volte para Ele. Se você não aceitou ainda a fé, se você não iniciou a fé, como lemos aqui em Romanos capítulo 3, versículo 11, você não aceitou lá atrás, você pode aceitar agora, porque lá na frente você vai ver que lá na frente você vai estar mais próximo da fé do que no dia de hoje. Então é isso, meu amado. Eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pela possibilidade de estar acompanhando esta ministração, e eu encerro neste momento e agradeço a todos a atenção. Muito obrigado, e que até uma próxima oportunidade estejamos acompanhando a palavra de Deus. Amém? Eu te convido neste momento a estar orando, finalizando e agradecendo a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Deus, na tua presença, ó Pai, nos colocamos novamente em oração, Deus, para te agradecer pela ministração, pela tua presença, pelo teu amor, pela graça e misericórdia, Deus, que o Senhor tem apresentado a cada um de nós, ó Deus. Louvamos o teu santo nome, ó Pai, louvamos a ti, ó Deus, pelas tuas maravilhas, ó Pai. E aqueles, ó Deus, que por algum motivo têm se afastado da tua presença, Deus, tem fugido do chamado missionário, tem fugido, ó Pai, do chamado local, tem fugido, ó Pai, Senhor, por algum motivo, tem desistido da caminhada, que sejam restaurados, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, sejam visitados, ó Deus, para a tua glória, ó Pai, faz a tua obra, Senhor Deus, através, ó Pai, dessa ministração, para a louvor da tua glória, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos a oportunidade, agradeço a atenção de todos e até uma próxima, em nome de Jesus. Amém.